Olá, concurseiro, concurseira, chegamos, mais uma prova atualidades. Hoje um pouquinho diferente, vocês estão vendo uma pessoa que nunca esteve aqui, Stephanie Leonis. Opa, Stephanie. Isso, professor. Pessoal, o Stephanie estava passando por aqui, eu falei, peraí, deixa eu saber quem é um daqueles que nos assistem. E daí começamos a conversar, descobri que ele passou em primeiro lugar, onde? O TRF da 4ª Região. Vai trabalhar onde? Guarapuava. Você vai poder ouvir melhor as histórias do Stephanie lá no Eu Fui Aprovado. Mas antes, eu quero que ele conte um pouquinho. Você assistia a gente onde? Eu assistia através do tablet, todos os dias, acompanhando a... Que cidade, que estado? Em Natal. Natal. Região Nordeste, região quente. Ele veio pro... Aliás, você teve um engano, Curitiba, nessa época do ano já devia estar quente. Você chegou num dia que a temperatura está um pouquinho baixa. Assustou ou não? Não, já no dia da prova está fazendo mais frio. Ah, é? Estava mais frio quando você veio fazer a prova? Então já deu para sentir, porque Guarapuava vai ser um pouquinho mais complicado no inverno. Ó, curiosidade minha, até antes da gente começar a gravar, eu falei, eu vou perguntar coisa que realmente eu não sei, porque o nosso feedback com vocês que estão do outro lado aí é muito distante. A gente sabe que vocês estão estudando. Eu quero saber, como é que você fazia? Conta para nós. Eu pegava de manhã até de noite com o tablet, parava só depois de 1 hora, cansado, tomava um café, depois retomava as aulas. Você estava me falando que você assistiu muito Dobradinha, é verdade? Assisti muito Dobradinha, do professor Laércio com... Professor Marlos? Professor Márcio, de redação. A redação. Uma sequência do A Prova Atualidades, né? Você estava comentando da importância de se manter atualizado, porque a redação vai trazer atualidades e automaticamente você precisa de ter essas técnicas. Justamente, na minha prova caiu a redação, tive que fazer e Qual que era o título? O título Lembra? era... Não tem problema, se não lembrar... A linguagem escrita na atualidade. Poxa, uma coisa que eu não tinha perguntado isso para ele antes, nem sabia qual que tinha caído. O professor Marlos sempre debate isso, no Dobradinha a gente tem comentado da importância de se conhecer os tipos de linguagens, desde a charge, quando você precisa analisar um gráfico, quando você precisa analisar um poema, uma letra, uma música, isso é importantíssimo. Que bacana, fiquei muito contente de ver, de ter um contato com uma pessoa que eu sei que assiste, que vê, que participa, vai fazer a prova, lembra da gente e é aprovado. Mesmo. Legal. Olha, grande abraço, obrigado. Só fica um pouquinho aí, porque eu vou anunciar o título, daí a gente faz a troca, tá bom? Tá ok. Boa sorte, que você seja muito feliz. Bem-vindo ao Paraná, esse estado que é uma mistura de um monte de gente. Agora legal. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal da prova. Valeu. O título que vai ser debatido hoje chama-se Refugiados. Isso mesmo, refugiados no mundo é o nosso tema. Importantíssimo esta informação que eu vou trabalhar com vocês agora. O ano de 2014 foi marcado por diversas informações sobre os refugiados. Sabe essas pessoas que parecem que estão longe de nós e daí nós não damos bola e fica um problema assim disfarçado. Mas isso é gravíssimo, é gravíssimo. Veja algumas matérias a qual eu me baseei para trabalhar isso com vocês. A primeira, ONU pede à Europa que receba mais refugiados sírios. Está aí a Síria, o mapinha. Esse texto depois é interessante que você dê uma lida nessas informações. Eu vou passar rapidamente, só para justificar toda a minha fala depois. Está aí Ban Ki-moon, o secretário-geral dos Estados Unidos, fazendo um debate, armas químicas, alguns refugiados. A outra matéria é esta aqui do G1, muito bem feita, uma página espetacular que deve ser sua referência. Daí ela está trabalhando com os refugiados no Brasil. E se você olhar, concurseiro, concurseira, tem um mapa muito bacana que você pode reduzir, né? Olha aí, eu dei uma redução nele, posso então, até vir aqui e aumentar. Você pode dar um zoom só num determinado ponto do planeta, uma matéria espetacular, uma página muito bacana que vai auxiliá-lo e muito neste tema
que principalmente quando trabalhar com relações internacionais, você deve ficar atento, porque ele pode ser cobrado. Então, por que acontece isso? Por que as pessoas se refugiam? Por que as pessoas têm que sair do seu país de origem? Grave, ninguém sai, ninguém migra para outro lugar porque aqui tá bom. Ah, tá bom, eu vou sair daqui. É porque tem alguma coisa errada. Ainda que a migração eu posso decidir. Agora, no caso do refugiado, eu sou forçado, eu sou obrigado. Algo me impede. Pode ser por questões religiosas. O Oriente Médio é por questões religiosas. A África é por questões religiosas. Pode ser por questões econômicas, como pode ser também por questões ambientais. Vou reforçar isso porque eu comentei algumas aulas passadas justamente sobre o IPCC, o relatório do Mundial sobre o Clima. Note que isso eu venho repetindo de maneira bastante incisiva. Além dos refugiados, por questões religiosas, por questões econômicas, começam a se destacar em nosso planeta os refugiados por causas ambientais, causas climáticas. Alguns números que eu quero que você registre. Vou pedir para que o Reginaldo coloque na tela. Olha só. O Brasil tem como refugiados aproximadamente 5.000 pessoas. É um número considerável, um número muito marcante. 5.000 pessoas que entraram no Brasil com o status de refugiado. Se você procurar manchetes de jornais com a palavra refugiados a partir de outubro, novembro, dezembro, você vai ver que isso se destacou muito. Esse tema caiu em vários vestibulares e eu não tenho dúvida que ele vai aparecer também em concursos. Veja lá mais uma coisa. Desses 5.000, olha que assustador, aproximadamente 80, vou trocar a cor aqui da caneta para destacar melhor, 80 nacionalidades. Dessas 80 nacionalidades, a metade está com colombianos, no caso América do Sul, e angolanos do continente africano. Então, para reforçar, 80 nacionalidades, é uma diversidade muito grande de línguas, colombianos e angolanos formam a metade geográfica dessa distribuição de pessoas que vêm para o nosso país, que vêm em busca de uma nova pátria. Quero parar aqui um pouquinho e reforçar essa palavra que eu usei aqui, pátria. Esse é um sentimento inventado em nossa cabeça. Você é brasileiro porque alguém inventou? É quase o mesmo que torcer por um time. Você sofre quando o seu time perde, ok? Ou você fica naquela angústia quando o seu time está ali na Bacia das Almas, o campeonato está terminando e você pode ir para a segunda divisão. Mas é uma coisa que dá para a gente superar, é um jogo. Agora, perder a sua pátria é quase que perder uma identidade, ou para alguns é perder uma identidade. É um esforço muito grande para você chegar a um novo país e dizer, pertenço a este. Eu ouvi numa entrevista um desses refugiados sendo entrevistado no caso da CBN, vamos citar aqui uma rádio que eu gosto muito de ouvir e me ajuda muito para falar para vocês. O refugiado comentava nesta emissora: sou brasileiro a partir de hoje. Quero ser mais brasileiro que você. Ela argumentava com a repórter. Eu quero ser mais brasileiro que você. Eu quero ser motivo de orgulho para este país, porque me acolheu bem, porque me deu uma nova pátria. A minha me rejeitou e escolhi o Brasil. E eu quero dar orgulho para este país, fazendo uma força tremenda para
que uma nova identidade fosse construída na sua cabeça, para que a sua família tivesse um lugar para morar, ser respeitado, trabalhar e viver esse pouco tempo que passamos nesse planetinha terceiro na ordem dentro do sistema solar, que é iluminado por uma estrela, como diria Carl Sagan, uma estrela medíocre de quinta grandeza, mas que habita vida. E nós ficamos brigando por território, expulsando as pessoas. Olha só, mais um detalhe que eu quero destacar. Vamos lá, acompanhe ali esta informação que eu fui buscar lá no G1, uma fonte para que pudéssemos basear todos esses dados. Os números revelam que os pedidos de refúgio no país têm crescido de forma exponencial. O número de pedidos de refúgio no Brasil é exponencial. Vamos lá, 2013, 5.256. Ou seja, 2010, 3 anos antes, apenas 556. Isto é assustador a forma como aconteceu. Olha quantas vezes cresceu. As solicitações aceitas também aumentaram, de apenas 126 em 2010 para 649. Entenda aí isso lá em 2012. E 2014, não consegui ainda achar os dados, mas isso vem aumentando o trabalho, isso com você na sequência. Eu vou voltar a essa informação e vou lembrar quando for publicado esse número, quando fechar 2014, estamos gravando isso já na entrada de dezembro, e daí eu vou ter a chance de voltar a esse tema, porque ele não vai ser esquecido, ele servirá para todo o ano de 2015, tá? Não é uma coisa para você ver agora e esquecer. Mais uma informação que eu quero que você registre, concurseiro, olha lá, por favor, grava isso, tira uma fotografia mental. O que é refugiado? Da onde vem isso? Como que se chega a esta ideia? Refúgio é um direito, tá? Vou colocar aqui um ponto de exclamação. Primeiro vamos limpar e vou colocar aqui um ponto de exclamação para interferir nesse texto. É um direito de um estrangeiro, garantido por quem? Pelo país? Não, por aqueles países que são signatários de uma convenção da Organização das Nações Unidas. Isto vai acontecer lá em 51. Tá bom? E retificada pelo Brasil só em 97. 51 por quê? Tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil relutou e acabou assinando isso em 97. Sequência lá, Reginaldo, para que as pessoas gravem, por favor. A ONU, em 51, promove então a conferência. Olha que palavrão isso aqui, mas para ela não te assustar se ela for cobrada. Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir o quê? Uma convenção regulatória do status legal dos refugiados. E isto vai entrar em vigor em abril de 1954. Bem pouco tempo isso, bem pouco tempo. É algo novo na nossa história. Mais uma informação para você mentalizar, me acompanhe lá. Com isso, com essa convenção, ficou estabelecido o quê? O que ficou estabelecido? Padrões básicos para que você trate um refugiado. Vamos lá. Sem, no entanto, impor o quê? Limites que os estados possam desenvolver esse tratamento, não atrapalhando o Estado, mas garantindo que a pessoa que pede o refúgio possa se adaptar, porque na realidade eu posso ser atraído, eu escolhi o país, eu quero ir para lá. Vamos ver alguns artigos rapidamente sobre isso, para que você amplie o seu conteúdo conceitual em relação ao refúgio. Olha só o artigo 2 relacionado a isso. Obrigações gerais. Todo refugiado tem deveres. Já que eu vou para um país, eu tenho dever, ok? Que se encontra nesse país estabelecido. As obrigações legais que já estão dentro das leis do país, tá bom? Todo refugiado tem dever, assim como as medidas tomadas pela manutenção da ordem pública. Eu não posso ir lá nesse país e causar problemas. Esta é uma lógica. O artigo 3.
Só que o refugiado não pode ser discriminado, ok? Os estados contratantes ou signatários não podem discriminar esse refugiado em relação à sua raça, embora esse termo aqui tem que ser abolido, é melhor etnia. O termo raça já está caindo, mas faz parte da original. Religião não pode atrapalhar este refugiado, ok? Outra coisa, que o artigo 4, também lá, os estados contratantes proporcionarão aos refugiados em seu território, por exemplo, no Brasil, um tratamento ao menos ou tão favorável quanto aqueles que vivem aqui. Eles têm que ser tratados igual. Do quê? A gente pensa em liberdade, por exemplo, a questão religiosa e a questão religiosa dos seus filhos. Ele tem que ter uma perspectiva de futuro. Esse refugiado tem que se sentir acolhido pelo país que o recebeu, porque ele não escolhe à toa. Já que o Brasil é um país que tem uma importância muito grande em relação aos refugiados, olha só essa imagem ali, ó. O cara está vivendo num lugar como esse, uma desgraça completa, né? Ou ele entra numa balsa como essa, correndo o risco de morrer. Quando ele escolhe um país, ele, no mínimo, ele pensou, como é que é a religião deste país? Como é que esse país recebe o estrangeiro? Embora na eleição de 2014 algumas coisas ficaram afloradas, estavam guardadas lá na alma do brasileiro, ainda o Brasil é um país que recebe bem o estrangeiro. Vamos ter que aparar algumas arestas, mas estamos dando um exemplo bom ao mundo e devemos ainda melhorar isso. Tema refugiado. No mundo e no Brasil, tem que ser um dos seus temas a ser estudados durante o ano de 2015. Valeu? Grande abraço, nos vemos no próximo Aprova Atualidades. Até lá!